Olá pessoal, boa noite a todos. Estou vendo aqui que a iluminação ela tá um pouco forte, né? Só acertar aqui. Bom, já são 8 horas e 7 minutos. Passamos aí um pouquinho, alguns minutos, mas estamos aqui para mais um ao vivo, né? Muito tempo que a gente não faz um ao vivo aí, muito tempo que a gente não fala a respeito, muito tempo que os cursos não aparecem, as aulas, enfim. Esse meu vídeo aqui junto de vocês, nesse momento, faz parte de uma série que estão sendo preparados para irem ao ar e ficarem durante um tempo ao ar para que vocês possam, aos poucos, tendo contato com informações que elas não estão disponíveis. Não é nada assim alarmante, nem assim fictícia, nada para deixar a pessoa, né, viajando aí, como a gente falava antigamente, viajando na maionese. Mas são informações onde vai dar possibilidade para que o nível de consciência da pessoa, o nível de percepção da verdade, da realidade, ela aumente. E é essa a ideia, né? Há alguns dias atrás, eu estava vendo um material, uma reportagem, a respeito desse fato, que eu vou trazer ela já já para vocês aqui, né? Como que, após nós termos um insight ou termos um vislumbre a respeito de uma nova possibilidade, nós não queremos mais retornar naquele estado em que estávamos. É como se adquiríssemos uma condição de conforto, de melhoria em nossa vida, a gente não quer mais voltar para aquela condição anterior. Tá? Só vendo aqui se os canais estão todos funcionando, que a gente está falando em outros canais também. Dá uma olhadinha aqui e a gente já segue para o nosso bate-papo. Então, esse título que eu coloquei aqui para nós, né, tem muito tempo que eu não venho falar com vocês, tem muito tempo que a gente não traz nada. Esse título, A Volta, e também o Retorno, A Volta, enfim, ele tem um duplo sentido. Primeiro, a volta para a gente trazer materiais novos, informações novas, mas também para trazer para todos aqueles que se interessarem um início de uma conscientização de algo que existe à nossa volta. Os cientistas mais renovados hoje no mundo, inclusive um muito importante, eu estou até com a matéria aqui para ler ela para vocês, depois vocês podem buscar, enfim, e ver. Eles estão começando a perceber, começando a ter um entendimento do que eu vou falar, vou explicar, né, dar uma pincelada, e é o motivo por trás do porquê que esses equipamentos, o alfa, beta, o delta, né, para quem vem acompanhando aí, são equipamentos que trabalham nesse nível de sutileza. Por que é que eles funcionam? Muito mais do que isso, por que é que eles sempre funcionam? Não é aquela história de serviu para mim, mas não serviu para o meu amigo ou para a minha amiga. Não existe essa história. O equipamento ele sempre dá a melhora, ele sempre cria uma melhora de possibilidade para a pessoa, né? Não só a pessoa, mas ele trata dos seres orgânicos. Existe um motivo também por que ele trata dos seres orgânicos, mas isso daí a gente vai desenvolvendo aos poucos. Primeiro eu preciso trazer essa informação com base científica. Vocês sabem, quem me acompanha aí
a gente está um tempo parado, mas quem já vinha me acompanhando anteriormente, em 2016 eu comecei com esses trabalhos, né, junto aos canais do YouTube, são 2 canais, e mais o Facebook. Quem vem me acompanhando sabe que eu sempre trago as informações com base na ciência, com base naquilo que você comprova em qualquer local que você esteja, e o padrão ele irá se repetir. É um padrão repetitivo. Nesse caso aqui, ele não tem um percentual de repetição. É aceitável dentro da ciência um percentual de melhoria, um percentual aí alto para que algo se torne efetivo, possa ser utilizado pela população, possa dizer assim, não, isso funciona, isso realmente está funcionando. Uma vez eu estive no mecânico para ilustrar isso daí, levando o carro, e ele tinha dado um problema. Aquelas coisas, né, que independente se é carro, qualquer eletrodoméstico, carro, enfim, vai dando um problema atrás do outro. E eu, falando com ele, eu falei assim, pô, o rapaz que me atendeu, ele não tinha instrução clássica, vou deixar aqui entre aspas, né? Na época ele não tinha nenhuma instrução clássica, ele não vinha de uma escola, não tinha tido oportunidade para estudar, nem nada disso. Ele foi aprendendo e se tornou um ótimo mecânico. E eu falei para ele, pô, seguidamente o carro vem apresentando, quando não é um problema, é o outro. Ele olhou para mim e falou assim, rapaz, nós que somos a máquina mais perfeita que existe no universo, né? Ele falou dessa maneira, nós damos defeito, você imagine um carro. Aí eu nunca mais esqueci disso, já tem bastante tempo, enfim, só para ilustrar, trazer à tona aí um processo mais reflexivo, né, dentro de nós. Então, aos poucos a gente vai trazendo informações, vai colocando algumas informações. Que nem eu vinha falando, quem vem me acompanhando, eu não tenho mais as aulas, os vídeos, nada disso aberto, está tudo fechado, está tudo no privado. Eu vou começar a abrir aos poucos. E quem tiver a curiosidade ou quiser voltar a alguma aula que eu dei, alguma informação que eu dei, e quiser dar uma olhada, vocês vão perceber que existe uma sequência de informações, uma sequência de acontecimentos dentro de um padrão, de um determinado padrão. Esse padrão ele não foi determinado por mim, ele não foi determinado assim por nenhum ser diferenciado, né? Nada assim levado para o oculto ou para o místico, nada disso, nada. É algo que ele tem se tornado cada vez mais simples e cada vez mais fácil. Ele é tão simples e tão fácil que as pessoas buscam muito o complexo e acabam não deixando de entender aquilo que é muito simples, muito fácil. Então vamos lá. Esse cientista, né, ele é bem famoso, né? Ele coloca o seguinte, que a questão da matéria e de toda a condição que existe na matéria, durante muitos anos, esses cientistas, eles acreditavam que o universo ele era formado por átomos, né? E aí isso aí ficou durante muito tempo, né? A gente sabe que o átomo ele tem boa noite a todos que estão chegando aí, né, para esse bate-papo rápido. Ele vem falando, desenvolvendo uma série de informações, ele traz essas informações, ele fala sobre a área química, a área biológica, a área física, aquilo que a gente tem falado muito, né? Tudo isso é muito importante dentro do meio que eu vivo hoje, desses estudos, desse desenvolvimento, desses aparelhos, né, desses artifícios, enquanto a gente não pode utilizar as próprias mãos ou até mesmo o pensamento para conseguir os resultados, a gente ainda se utiliza de algumas ferramentas, né? A própria mão é uma ferramenta, né? Quando a gente utiliza a mão para fazer alguma coisa, nós estamos utilizando uma ferramenta temporariamente sendo utilizada de forma inteligente por algo anterior àquilo ali que a gente vê
né, através da luz. Tem até uma questão que fala, que eu também desenvolvi um raciocínio sobre a questão da luz, o que é a luz, se a luz existe, se ela não existe, enfim. E também a gente pode pensar a respeito de matéria, a respeito até disso que a gente está vendo aqui, está construindo, né? Tudo isso muitos acham que não passa de uma criação mental que o nosso cérebro cria dentro de um padrão que nós vivemos, né? Onde essa criação aí a gente acaba criando uma noção tridimensional sobre as coisas para poder ter um entendimento melhor sobre volume, essas coisas todas. É claro que nenhum louco pode achar que, não, se isso é dessa forma, então por que um carro bate no outro? Enfim, por que se eu cair eu me machuco? É óbvio que a gente está falando num mundo aí, num mundo bem pequeno, está falando em coisas muito pequenas, porque esses aparelhos, eles tratam dessas coisas muito pequenas, né? Da mesma forma que eu já falei anteriormente, que a homeopatia e outras áreas aí também tratam dessa parte bem dividida, bem pequena. Bom, como isso aí é tema de aula, é tema de estudos mais profundos, maior detalhamento, precisa de uma apostila para estar acompanhando e tudo, vamos caminhar, então, para essa questão. A questão ela está saindo, então, da questão do átomo, da criação ou do que existe no universo com relação a átomo, e ele está entrando no que eles chamam de matéria escura, né? E energia. Estão chamando de uma forma de energia. Essa matéria escura que eles chamam, eles têm calculado em torno de 23%. E todo o restante, 76%, 77% ou 76%, é de matéria, é de energia mesmo, tá? Por isso que eu deixei esse título aí, é de energia, e o 1% que sobra são os átomos. É a parte que a ciência acreditava antigamente com relação a átomos e essa coisa toda, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma quantidade de energia nos permeando que é algo absurdo em relação àquilo que a gente pensa em termos de energia para retirar do átomo, né? Pegar um átomo e retirar a energia do átomo, né? A gente está vendo aí algumas situações complicadas acontecendo no planeta Terra com relação a guerras e bombas, onde se cogita a utilização ou não de certas energias com base em núcleos, né, atômicos e essa coisa toda. Tirando essa parte do horror, né, tem também uma descoberta aí sobre o hélio, onde a China diz que consegue energia numa parte da Lua, energia para décadas ou até séculos de existência aí da humanidade. Mas o que nós não nos apercebemos, ou pelo menos deveríamos, né, prestar um pouco mais de atenção, e é essa a ideia desse processo de conscientização, é que nós temos isso à nossa volta, mas nós estamos no jardim de infância, ou até bebês ainda, com relação a entender isso e usar isso de uma forma útil, né? Enfim, né? São essas coisas aí. Dentro da área da ciência, tirando a questão da homeopatia, a gente percebe que em uma determinada época, uma pessoa, eu não vou entrar em nomes aqui, nem colocar datas, essas coisas, nada disso não, conseguiu descobrir que se utilizasse a parte do mundo do muito pequeno, da própria energia elétrica, ele conseguia uma condição onde a saúde ela melhorava muito. Essa pessoa não estava em busca de saúde, não estava em busca de melhoria de si própria, nem das pessoas com quem convivia. Nada disso. Essa pessoa ela estava em busca de fornecimento de energia gratuita, ou bem barata, em abundância. Então, essa pessoa já sabia que nós estávamos
permeando essa área, essa condição. Então, numa descoberta dessa, pegou o que existia na época e começou como se fosse a dissecar esses pacotes de energia. Então, pegou um pacote de energia, transformou em 2, depois de 2 para 4, depois 4 para 16, depois 16 para 32, e por aí foi. Né? Foi dividindo isso aí. Não dessa forma como eu estou falando, mas de forma exponencial. Foi fazendo divisões exponenciais. Ele descobriu que, através de números de voltas, ele conseguia realizar isso. E todos que estavam próximos se beneficiaram disso. Mas não ficou muito claro, e aí eu vou deixar isso muito claro, entre aspas, não ficou muito claro se ele sabia ou ele não sabia do campo e da alteração desse campo permeável de energia à volta, se ele estava sendo modificado em um determinado espaço ali tridimensional. Porque essa mudança de espaço tridimensional, através de geração de... não é nem micro, mas eu não posso dizer que é nano. Nano, talvez, eu não fiz o cálculo ainda, mas talvez chegue a tamanhos nanos. Se esses pacotes... Vou deixar dessa forma só para ilustrar, tá, gente? Eu não posso afirmar isso, eu não fiz o cálculo. Depois eu vou até fazer para saber, para passar para vocês de que tamanho nós estamos falando. Mas tamanhos muito pequenos, aonde esses blocos eles inundam o ambiente onde nós estamos, como se nós estivéssemos dentro de uma piscina e essa piscina estivesse enchendo. Então, ela vai enchendo dessa condição. É uma transformação que aquilo ali vai acontecendo. Conforme você aumenta o particionamento, conforme você pega ele e divide mais ele ainda, exponencialmente, mais cheia essa piscina de campo ela se projeta, aonde o equipamento está funcionando e ele atinge uma determinada área. Eu fiz esse teste, só para vocês terem ideia, com uma área de 6 metros de comprimento por 8,5... Desculpa, 6 metros de largura por 8,5 a 9 metros de comprimento. Então, com quase 5 metros de altura, tipo um galpão. Nós tínhamos ali, então, uma quantidade de metros cúbicos gigantesco, né? 6 vezes 5, 30, 30 vezes 8, 240, 2.400, 240 metros cúbicos de área sendo permeada nessa condição, de forma que todos os seres orgânicos que estivessem ali, eles estariam sendo beneficiados por aquela condição. Né? Eu fiz esse teste, demonstrei na hora para quem estava presente esse teste, o que estava acontecendo. Foi feita uma medição nesse ambiente com aparelhos bons. Né? Eu descobri também nesse momento, para quem já me acompanha aí, descobri nesse momento também que uma pessoa de fora não causa interferência nesse campo, porque lá no início, quando uma pessoa de fora se aproximava do campo, o campo dissolvia, quando eu criei os primeiros desses. Né? Nesse, ele não dissolve. É como se a pessoa estivesse entrando. Uma pessoa com bastante sensibilidade iria perceber que estaria entrando num ambiente diferenciado. Como que a gente percebe quando está entrando no mar ou numa piscina? Né? Porque foi formada essa piscina. Dentro desse ambiente, eu estou dando a metragem, mas eu não sei se isso teve decaimento ao longo, porque não foi feito medidas fora desse ambiente. Eu não fiz medições fora desse ambiente. Então, isso aconteceu. Mas quando isso aconteceu, a ciência ainda não estava divulgando, eles já deviam estar estudando, claro, mas eles não estavam divulgando o que eu contei anteriormente. Hoje você já vê divulgação disso daí.
Mas esse conhecimento que eu trago ele de obras de cientistas do século XIX. No século XIX, século XVIII para o século XIX, nós tivemos um boom muito grande. Existem matemáticos dessa época que formularam questões e desenvolvimento que os livros que eles escreveram sobre essas fórmulas matemáticas, essas teorias, eles ainda não conseguiram decifrar até hoje. Né? Existem pessoas trabalhando em cima disso, mas fica difícil, porque o estudo acadêmico que nós tivemos, a partir do momento que isso veio à tona, foi compreendido por algumas pessoas, isso foi modificado para levar o ensino para as massas. Então, a massa, ela continua sendo massa, que é chamada aí, né? A gente tem ouvido muito nessa época de eleição, em massa de manobra. Então, a massa, ela foi levada por um determinado caminho para que não tivesse esse conhecimento. Então, alguns poucos fragmentos que a gente pega, e hoje a gente consegue acesso a muita informação sobre isso daí, eu particularmente, antes de eu acessar essa parte da ciência, eu já tinha essas informações. Porque, como eu sempre fui da área da ciência, existem obras, por exemplo, a Gênese, dentro da doutrina espírita, que fala sobre esses fluidos com um nome. São livros científicos, tá, gente? Fala sobre esses fluidos dentro de uma nomenclatura que não é a nomenclatura que a ciência coloca. Então, eu já vinha estudando isso há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar nessa área específica, que foi quando eu percebi que o LED ele acendia encostando na madeira, na mesa, essas coisas todas, esses filmes estão por aí, tá? Estão aí nos canais do YouTube. Não é lorota, não é mentira. Eles estão aí para quem quiser. Descobri também que o campo ele tinha dispersado, ele atravessa madeiras, né? A madeira é orgânica, então ele se encaminha pela madeira. Ele se encaminha também pelo solo, também fiz esse teste, através de solo, plantas, folhas, também se encaminha. Então, dentro dos seres orgânicos, os seres inorgânicos não, eles não caminham, porque é necessário ter um fluido, né, ou uma substância que é chamada de vital, fluido vital é o nome. É o nome que dá, mas dentro da ciência não existe um nome para isso, porque a ciência não aceita, a ciência tradicional, né, ela não aceita essa condição. Mas é esse fluido que leva essa condição, que dá essa condição. Por isso que nos seres orgânicos a gente consegue trabalhar tanto em folhas, plantas, plantações, animais, pessoas, né, seres humanos, tudo que é orgânico a gente consegue. Né? O que é inorgânico a gente não consegue. E no inorgânico não existe esse fluido vital ainda. Esse fluido vital, ele é um fluido que ele é manipulado dessa matéria energética, que os cientistas estão descobrindo que 76% o universo é permeado dessa matéria. A grosso modo, eu estou falando tudo isso, tá, gente? Não existe uma comprovação disso que eu estou falando. Mas, quando eu comecei a trabalhar os equipamentos dentro desses fluidos para que eles modificassem essa condição e criassem essa ambiência, ele só permeia e só caminha aonde existe o orgânico, onde existe o vital. Onde não existe, ele não caminha. Né? Ele não percorre o caminho. Só para vocês terem ideia, a gente fala muito, né? O planeta Terra é um ser vivo, é isso, aquilo, não sei o que lá, é orgânico e tal. O planeta em si, a rocha, né? Ela é orgânica devido aos seres orgânicos que existem.
A rocha em si, ela é um inorgânico. Mas se você pegar a água de um rio ou do mar e fizer a transmissão, os seres orgânicos que existem ali é uma quantidade tão grande de fluido que tem ali orgânico, que a transmissão ela se faz. Nessa transmissão, até 40 metros de comprimento e circunferência de 40 metros, não houve perda de sinal. É como se você mandasse uma informação e você não precisasse de repetidor, nem de amplificador para aquela informação chegasse. Era isso que esse cientista, na época, estava trabalhando com relação à eletricidade. Estava enviando esses pulsos, estava colocando esses pulsos, de forma que a gente pudesse ter um estado vibratório cuja frequência, isso também é importante, né? Um estado vibratório cuja frequência era de X pulsos por segundo, né? Que são Hzs por segundo. A nomenclatura ali, é a informação que coloca dentro de processos de frequência. O que é muito diferente de falar, pô, a frequência aqui não está boa, porque quando você fala a frequência aqui não está boa, ou a frequência, isso é um estado de repetição. Então, você está falando de repetição igual, né? Repetição igual. Então, são ondas repetitivas iguais. Era isso que ele estava fazendo. Ele começou a enviar ondas repetitivas iguais ao redor do planeta para saber o que ressonaria. Né? Hoje a gente tem aí a ressonância Schumann, né, para a gente poder acompanhar, para poder saber que foi o cientista que acabou dando o nome. Acabaram dando o nome dessa ressonância Schumann. Mas a ressonância Schumann ela não foi descoberta por Schumann. Ela foi descoberta por outra pessoa. E se utilizou disso para ter campos vibracionais exponencialmente crescente, de modo que, quanto mais as pessoas utilizassem, maior energia teria. Não existe perda de energia. A gente estuda, né, um cientista brasileiro aí, escritor, psicólogo, filósofo, ele está entre os mais importantes aí no mundo, com as descobertas que ele fez. Eu já até falei sobre isso aí. Fui num congresso deles, lá em Minas Gerais, vi a fábrica, vi os negócios, são coisas inacreditáveis, mas extremamente simples. Então, o que a gente faz? A gente repete o processo, traz aqui aquelas patentes. Essas patentes são abertas, tá, gente? Pega essas patentes abertas e traz elas ao nosso convívio, e aí a gente debruça ali e começa a estudar aquilo, e vê quem é que está estudando, vê que a gente vai encontrar uma quantidade enorme de lixo na internet, mas existem alguns que não são lixos, porque quando a gente faz o estudo a gente está trabalhando ali o estudo de uma patente, existem cálculos, e aqueles cálculos eles precisam bater com certas coisas. Só que o interessante é que o princípio da explicação do funcionamento ele não bate com aquilo que a gente aprende nas escolas. Não é a mesma coisa. São coisas muito diferentes. E se a gente falar isso para uma pessoa que tenha passado pelo ensino fundamental, ensino médio e tal, a pessoa, ou até pela faculdade, porque a faculdade é uma continuação, mesmo sendo a parte de engenharia elétrica, eletrônica, enfim, ou química, biologia, ela vai dizer que aquilo que a gente está colocando ali é um absurdo. E ela tem como provar isso, porque ela vai pegar um pedaço de fio e vai mostrar. Né? Um pedaço de fio qualquer metal, ela consegue demonstrar que é uma farsa o que a pessoa está dizendo. Só que essa energia que passa pelo metal, ela não passa pelo metal. O metal é o caminho por onde ela circula.
mas ela não passa por esse metal. E aí vocês podem falar comigo, não, mas pô, eu já uma vez aí numa tempestade, eu fui abrir um portão de alumínio, fui abrir um portão de ferro, senti um choque. Você está sentindo sim um choque, mas o choque ele não vem do metal. Ele passa por um processo até que ele dá um salto de campo e vai até você. Isso tudo que eu estou falando, se isso não fosse verdade, aquilo que eu faço e que várias pessoas têm esses aparelhos, né? Até hoje as pessoas entram, mesmo eu tendo ficado parado, porque eu fui para a área de obras, né, de reformas e de outras áreas aí ligadas à construção civil, até porque, mesmo que eu não tenha estado aqui com vocês, nem falado nada, estou voltando, né, trazendo uma remodelagem de tudo, só para vocês terem ideia, em 2018, com Paulo Salgado, a gente começou, 2017, acho que foi 2017, 2018, que a gente se conhece desde 2016. 2017, 2018, a gente começou a conversar sobre a questão de cursos, aulas, essas coisas todas. Eu tive que abrir mão disso daí durante um período, depois tentamos novamente, chegamos a criar coisas muito boas, mas isso deu uma parada. E aí veio uma nova onda, a gente pode chamar assim, uma nova onda, né? Essa onda ela trouxe uma esperança onde a necessidade do não toque, ela trouxe resultado. Não era necessário mais o toque, não era necessário mais encostar, não era necessário mais engolir alguma coisa, ou injetar alguma coisa, ou sei lá, fazer alguma coisa assim. Então, isso criou uma mudança. Porque até o que a gente conhece aí da doutora Uda Clark e de outros aí, a gente precisava segurar os eletrodos, precisava estar com os eletrodos no corpo, precisava, enfim, uma fisioterapia, se você vai fazer um trabalho de fisioterapia, você utiliza eletrodos no corpo, né? Você prende os eletrodos e manda ali o pulso elétrico, aquilo tudo ali. Na realidade, a gente acaba descobrindo que o pulso elétrico, ele nem existe. Né? Que a eletricidade, como a gente conhece, como a gente aprendeu, ela não existe também. O que existe é um campo que se transforma em alguma coisa, né? E por aí vai. É baseado nisso que algumas pessoas ao redor do mundo, alguns grupos, estão estudando e conseguiram entender melhor essas patentes que ficaram no passado e aqueles cálculos que foram feitos teóricos por teóricos muito famosos na época, de grande capacidade de compreensão sobre o que estavam colocando. E muitas coisas que nós temos hoje só existem, que nem o que a gente está utilizando agora, esses cabos submarinos de informações e tudo mais, só foram possíveis porque tiveram que utilizar não a ciência que estava sendo colocada, mas tiveram que recorrer àquela ciência que estava guardada para poder criar um cabo telegráfico para que a informação não chegasse truncada do outro lado do oceano, para que a Inglaterra pudesse se comunicar com os Estados Unidos e vice-versa. Então, os engenheiros tiveram que recorrer àquelas informações, mesmo não tendo estudado, não aceitando aquilo como verdades, e quando eles colocaram, fluiu perfeitamente. Eles começaram a entender que a eletricidade ela viajava em tempos diferentes do campo. Então tiveram que criar. Hoje você compra um cabo desse aí para a internet, esses cabos estão aí nos postes de luz aí fora, estão pendurados aí. Isso é uma mixaria, vende a rodo. Mas no passado isso não existia. Não existia a malha para poder conter o campo ali para que eles chegassem próximos às velocidades do que era necessário. Então, tiveram que recorrer. Essas informações, então, ela vai abrindo a nossa mente para coisas aonde esse curso que inicia agora em novembro, que é aberto ao público, ele é aberto ao público, mas ele não é gratuito. Ele tem um valor, tá? Porque existem materiais que vão ser fornecidos, existem aulas, que nem essa daqui, aulas inteiras, com as telinhas, né? A gente vai utilizar um programa que todos os alunos vão estar dentro de uma sala de aula normal, que nem um curso, né, online.
né? Ele é um EAD, mas ele é um EAD online. Eu fiz isso no último curso com o pessoal, o aproveitamento foi muito melhor, foi muito mais saudável, e para quem não conseguiu, na época não podia gravar, porque era algo que ainda estava em estudo, não tinha tanta confirmação, mas hoje a gente já consegue gravar, a gente já consegue disponibilizar, né? Porque tem pessoas que estão em locais com horários diferentes, fuso horários diferentes. Estava até conversando isso ontem com o Paulo, para a gente poder adequar. Então, a gente vai deixar tudo com muita tranquilidade para que todos possam ter acesso a essas informações. Tá? E ele vai ter o mesmo preço, você assistindo online comigo ou assistindo depois, é o mesmo valor, não tem diferença nem nada disso. É claro que interagindo, a interação ela é sempre muito mais benéfica para a compreensão das coisas, né? E eu vou poder estar demonstrando algumas coisas, dando alguns exemplos para vocês e trazendo. Esse curso ele tem uma configuração diferenciada, ele é um curso diferente, por esse aspecto, e também pelo aspecto daquela certeza do resultado. Muitas das vezes não é o resultado que você quer. Outra coisa também, esses aparelhos, muitas das vezes, você, quando for... para você conseguir utilizá-lo, você terá que seguir algumas etapas. Você terá que fazer algumas coisas antes. São coisas normais aí que já se conhece, né? Por exemplo, o aparelho por si ele não faz um diagnóstico, né, do que o aparelho ele não é um ser inteligente, então ele não vai fazer um diagnóstico teu. Se você utilizar ele numa determinada faixa de criação dessa piscina que eu estava colocando para vocês ainda agora, você terá benefícios. Isso não quer dizer que resolveu o seu problema, não é nada disso, mas você terá benefícios. Ele sempre trará benefícios. Mas existe uma metodologia, mais do que uma, eu conheço 3. Existem 3 metodologias que podem ser utilizadas para autodiagnóstico. Isso não quer dizer também que você tenha que ter conhecimento científico para isso, nem nada disso. Não é. É porque esse campo que eu estou falando com vocês aqui, ele permeia horizontalmente o planeta. Isso também foi comprovado dentro da ciência. Então, você vai se utilizar de instrumentos dessa energia que está permeando. Ela não vai em direção à verticalização, ela permeia o ambiente. Por isso que a gente consegue trabalhar com ela, mexer com ela nesses ambientes. E ali mesmo você consegue realizar um diagnóstico. Eu, particularmente, conheço 3 formas diferentes para se fazer isso, mas você consegue. Se você não tiver nenhuma dessas 3, é bom fazer um curso de uma das 3. Esses cursos tem aí na internet, tá? São bem simples e tudo mais. Durante a aula, a gente vai falar sobre eles e trazer um pouco de informações. Normalmente, as pessoas que me acompanham, elas já têm 1 ou até os 3 cursos disso daí. E muitas pessoas, através da própria sensibilidade, elas já percebem o que tem que fazer, porque já tem uma formação acadêmica dentro da área da fisiologia. Ou é fisioterapeuta, ou é psicólogo, ou enfim, qualquer área ligada à área de saúde, sendo técnico ou não, ou nível superior ou não, acadêmico, ela tem condição de compreender o que está se falando, o que está se fazendo. Se você me perguntar se eu faço uso disso, eu faço quando estou montando, quando estou fazendo os experimentos. Eu não uso diretamente para mim, eu não pego algo específico, eu não faço um autodiagnóstico específico e faço a utilização daquilo ali. Eu nunca fiz. Mas algumas coisas já me tornaram um pouco diferentes, desde que eu comecei a mexer com essa tecnologia, né? Por exemplo, eu tenho 61 anos e eu tinha graus na visão, tenho até o óculos aqui, tenho grau tanto para longe quanto para perto. Para longe, desde novo, né? Desde 22, 23 anos que eu
tem a necessidade do óculos, tanto para longe quanto para perto. Mas para longe não tenho mais. Não utilizo mais para longe. E outras coisas também que eu tinha, não tenho mais também. Tanto é que eu acabei até tirando aqui, porque a distância que está o notebook, tá? O negócio eu consigo ler tudo, consigo perceber tudo, não preciso do óculos. O óculos é para coisa muito pequena e mesmo assim só para perto. Enfim, né? Então, isso é o que eu posso dar de testemunho meu, mas existem N testemunhos aí, inclusive pessoas que estão interessadas em entrar também nesse curso, principalmente pessoas que já têm o equipamento, né? Elas vão ver que existe algo mais já novo, mas o equipamento que tem atinge também essas faixas que eu estou falando, principalmente aqueles que têm a regulagem das frequências aí para poder fazer a utilização, né? Das repetições, das ondas, para que se permeie o ambiente. Eu nunca tinha falado sobre isso. Tem informações, além dessas, outras informações, muitas outras que eu vou trazer, que eu nunca tinha falado, nem em vídeos, nem em nenhum outro local. Isso vai vir à tona. Se alguém se interessar em fazer alguma demonstração prática ou quiser fazer alguma coisa, se mora numa casa, ou se for num jardim, ou se for numa pracinha, a pessoa tendo um aparelho, ela mesma consegue fazer. E ela mesma vai ver isso acontecer. Né? Se ela tiver plantas em casa, se ela gosta de animais, enfim, ela mesma poderá fazer seus próprios animais com as suas próprias plantas. Então, é algo que é muito normal. Não existe aquela sensação que a gente vê em algumas pessoas de fazerem colocações, mas torcendo para que a pessoa não faça, né? Porque aquilo não vai ter resultado. Eu estava até comentando ontem, eu lembrei de um caso onde eu estava analisando um determinado equipamento, porque parecia que ele não estava... A gente que trabalha com eletrônica, nós temos instrumentos que a gente sabe aquilo que a pessoa fala, se o aparelho vai fazer aquilo que ele está dizendo. Né? Por exemplo, se vocês adquirem um equipamento, o Zapper da Dr. Uda Clark, ele tem que estar ali na faixa de 30 mil repetições, né? Mais ou menos. Alguns chegam a 40 e poucos mil, mas tem que estar ali. A onda é um tipo de onda, isso está na internet, tá? É uma onda positiva, né? E é uma onda quadrada, que a gente chama square, né? No curso eu também explico o porquê disso aí tudo. Quando você pega esse aparelho, o Zapper, e você coloca ele no osciloscópio, inclusive uma colega aqui do Rio de Janeiro, a Rosana, ela pediu para que eu visse se o aparelho dela estava funcionando. E eu coloquei ele aqui no osciloscópio e ele estava perfeito. Todo regulado. Quem montou muito bem, dentro dos parâmetros lá que a doutora Uda Clark e o filho dela, o Clark, eles falam a respeito. Ela adquiriu e ela não sabia se ele estava dentro dos parâmetros. Ela me pediu, eu coloquei, falei, tá perfeito. E, né, funcionando aí para aquilo que foi desenhado. Um desses equipamentos que uma pessoa estava falando comigo a respeito, eu liguei ele no equipamento de análise e durante a análise do espectroscópio, ele mostrou que não era verdade. Né? O que dizia lá. Não era só uma falha, uma quantidade de falhas enormes. Mas é muito difícil você conseguir passar essa informação para a pessoa que ela é leiga. Leiga nesse assunto técnico. Pode ser uma pessoa excepcional dentro da área, uma fisioterapeuta, ou uma pessoa graduada, ou, né, até um médico e tudo, utilizando um aparelho. Né? Mas, e não saber do que está acontecendo ali. Eu já encontrei equipamentos sendo utilizados dentro de hospitais que não estavam dentro do parâmetro. Estava longe de fazer o que estava falando ali. Né? Então, a gente realmente precisa ter bastante cuidado com isso daí.
porque a gente investe um valor muito alto, né? Ontem também fiquei sabendo de um caso novo aí, tudo, a pessoa que investiu um dinheiro pagou. A sorte, né, ou mérito da pessoa, é que ainda estava dentro do prazo de devolução. Então, a pessoa conseguiria reaver o seu valor de volta. Mas é muito triste quando acontece, né, alguma coisa assim. Todas as pessoas me falaram, pô, filho, meu aparelho parou, não está funcionando isso, está funcionando aquilo. Eu pedi para me reenviar, para eu olhar e tudo, e fui fazendo os acertos e fui colocando. Eu tenho aqui comigo, eu acho que não está aqui, eu já tirei daqui, nessa mesa, mas eu tenho aqui circuitos de 4 anos, atrás. E eu fui ligar eles e eles estavam funcionando. Estavam lá fazendo aquilo que foi programado para fazer. E isso me deixou feliz, porque a gente olha para aquilo ali, e eu moro pegando a marisia aqui do mar o tempo todo, né? Você olha para os fios, eles estão até escurecidos. Porque aqui, esse vento que está entrando aqui, está aqui, ó, tudo aqui balançando, é marisia que está vindo do mar. Então, minhas ferramentas aqui, volta e meia, eu tenho que passar óleo nelas e fazer algumas coisas. Então, é bem preocupante. Mas estava lá ele, funcionando, né? Isso me deixou bem feliz. Fiquei bem feliz de saber que estava funcionando. E também a gente está trazendo aí inovações, trazendo coisas aí, sabe, magníficas. E eu vou poder trazer para vocês, explicar para vocês essas questões de nós estarmos literalmente flutuando dentro desse meio que esses equipamentos produzem, né? Não só nós, mas qualquer pessoa que entrar nesse ambiente vai estar dessa maneira. Pessoal, era isso. Eu preciso também colocar para vocês a respeito da data do curso. Não será na primeira semana de novembro, a gente tem um feriado aí, se eu não me engano. Eu vou publicar direitinho a data, com o calendário, essas coisas todas, e o cronograma de cada aula, o que será abordado, o que será colocado ali, enfim. O valor, ele é um valor para poder cobrir todo esse tema, todo esse tema, esse tempo. Será publicado também o valor. Ele não é um valor alto, se a pessoa quiser parcelar também. Os equipamentos é que tem o valor do equipamento, né? Eu fiz a atualização dos valores, porque eu estava sem produzi-lo, já tinha 1 ano e pouquinho, estava sem fazer nada. Há uns 2 meses atrás, uma pessoa entrou em contato comigo, querendo um outro. Eu já também preparei um orçamento, mas é um equipamento que eu não posso falar ainda, porque ele vai para análise, né? Vai tanto análise dentro dos aparelhos de análise que eu tenho, quanto para a pessoa que vai utilizar. Essa pessoa é uma pessoa que tem, eu acredito, tem todos os equipamentos que eu fiz até hoje. Pelo menos uma unidade de cada. Tem, e deu a ideia para mais 2 equipamentos. Ele mesmo lá trabalhando, percebendo, ele deu a ideia para mais 2. Um eu já fiz, já enviei para ele, o resultado excelente, né? Estava até relembrando esses dias aí o resultado do aparelho, com 15 minutos de utilização, buscando ali, né, o diagnóstico, as repetições, a utilização, aquilo tudo, com uma única aplicação, o alívio foi muito grande, né? Então, isso daí a gente, sabe, parece algo assim que é fantástico. Eu acabei me acostumando com isso, porque eu ficava muito impressionado, até pouco tempo eu ficava, né? Até uns 2 anos atrás, isso ainda me impressionava bastante. Mas, de 2 anos para cá, muita coisa aconteceu, houveram mudanças muito grandes aí na minha vida e tal, até a vida profissional, e agora também eu querendo trazer tudo isso daí. Existem, dentro desses aparelhos, só para vocês terem ideia, eu vou falar muito a questão de que esses aparelhos, essa piscina que ela é criada, ela pode ser criada junto com a música, pode ser criada junto com a luz, pode ser criada, pode ser com água também, pode ser criada na água durante o banho, pode ser criado com florais, pode ser criado com essências,
e pode ser criado com medicamentos comuns. Pode ser também criado junto à alimentação, no momento que a pessoa estiver se alimentando, no momento que a pessoa estiver bebendo uma água. Isso cresceu muito, tá, gente? Isso abriu um leque muito grande. Então, fica aí. Isso daí a gente vai conseguir esmiuçar bastante tudo isso aí. É o que eu falei, a semana que vem vamos estar liberando aí 2 a 3 vídeos de conscientização a respeito. Essa conscientização ela tem um foco diretamente no curso, né? Durante o curso, a pessoa não precisa adquirir o equipamento, ela pode pensar depois, pode vir a adquirir depois, se quiser adquirir antes também, não tem problema, mas ele só vai no final do curso. Qualquer pessoa que queira um equipamento, ela não paga o curso, que nem era antes. Ao adquirir o equipamento, ela já recebe o curso, né? Mas a pessoa que estiver pagando o curso, para ela adquirir o equipamento, ela terá que comprar. Então, um exemplo, a pessoa pode... Não, Felipe, eu quero o equipamento e já vou fazer esse curso. Tudo bem. Ela pode dar uma entrada do valor e ela está fazendo o curso. E no final ela paga o restante lá, ou parcela, enfim, do jeito que a pessoa tiver a melhor condição para ela. Ou se quiser pagar à vista também não tem problema. Tá? Mas o equipamento ele só vai ser disponibilizado no final. Porque no final haverão 4 aulas extras específicas para os equipamentos. Quem já tem equipamento pode participar, né? Pagando só o curso, porque a pessoa já tem o equipamento. E quem está adquirindo só o curso não dá para utilizar isso, porque é prática do equipamento. Então, de N formas, a gente vai fazer prática deles aqui junto. Vamos praticar junto com eles. Para a pessoa ver como é que tudo isso funciona, né? Não ficar solta. E para quem não adquiriu o equipamento, fazendo o curso, esse curso completo de 20 horas aulas, esses cursos têm certificado. O certificado do curso ele é um, e o certificado com o equipamento ele é outro. Tá? Então, a pessoa que adquiriu o equipamento, ela vai adquirir 2 certificados. O certificado do curso e do equipamento. Tá? Esse equipamento não pode ser aberto nem consertado por outra pessoa, senão ele perde a garantia. A garantia dele comigo, ela é tranquila para 1 ano. Tá? Durante 1 ano, algumas pessoas até ultrapassou 1 ano e mesmo assim eu consertei. Tá? Isso não tem problema. Eu estou com um Prisma, para quem lembra da época do Prisma, eu estou com um Prisma consertando aqui que eu não vou nem cobrar. Né? O Prisma é bem anterior a tudo isso daí. Aliás, foi do Prisma que veio essa ideia de geração de campo. Na primeira aula, eu vou trazer à tona os aparelhos que deram origem a isso, para que vocês não pensem, ou para as pessoas que não para as pessoas não pensarem que tudo isso saiu de um nada para coisa alguma. Isso não é verdade, teve uma sequência. Isso tudo vai estar também na apostila que vocês vão receber em PDF para acompanhar o curso e também vão estar aí, né, durante o negócio. Quem for fazendo o curso, esse curso vai ficar aberto para as pessoas que forem fazendo, e da segunda aula em diante, eu vou fazer um retrospecto rápido do que a gente vinha conversando, para que não fique perdido. Porque é um assunto que nós não estamos acostumados ao dia a dia. Então, ele vai trazer à tona informações que vão nos deixar capengas entre uma terça e uma quinta. Você volta para o cotidiano, você volta para a normalidade. Quando você volta de novo, fica meio que um choque. Então, a gente faz uma retrospectiva rápida e dá entrada. Tá bom, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida, agora é o momento que a gente está indo para encerrar. Tá bom?
O Paulo, que quem está cuidando de mim aí, ele tinha dado para no máximo 1 hora. Isso daqui, a gente está com 54 minutos. Eu achei que seria em torno de 30 minutos. 20, 30 minutos. Mas aí a gente acabou passando um pouco. Eu peço desculpa aí a vocês. Peço desculpa também pelo horário. Não é para ser assim. Tá bom? Todos vocês aqui, acho que já estão... Quem veio aqui assistir, eu acho que está no curso. Para quem não veio, está no curso, está no nosso grupo lá, onde a gente vai colocando as informações. E eu deixo para vocês aí essas informações, esses pensamentos, para a gente falar um pouco mais posteriormente. Tá bom? Pode fazer pergunta lá também. Quem já tem o aparelho, terá o certificado do aparelho também? Sim, Marli. Terá, porque na época vocês não tiveram o certificado do aparelho e nem tiveram do curso que fizeram. Inclusive, você, Marli, e outras pessoas que fizeram curso naquela época, vocês têm direito a um certificado, tá? Eu já entreguei o da Doris, ela me pediu, perguntou se eu poderia fazer, claro, tem que ser feito, né? E eu preparei um certificado com a minha assinatura digital e com o meu CNPJ, aquilo tudo lá, tá bom? Tudo direitinho. Já entreguei o da Doris, tem a Marli, mas tem mais gente aí que ficou sem o... O Paulo está falando aqui, muita informação, não tem como falar no encontro só. Claro, vamos ter aí essa semana da conscientização, a gente vai trazer mais informações aí, vai colocar mais coisas, tá bom? Mas também tem direito ao certificado aí do aparelho, tá bom? Também vai receber sim, tá? Eu deixo aí para vocês uma boa noite, deixo aí um abraço, muito bom estar por aqui, eu confesso, também senti falta, algumas pessoas até me questionaram aí, já algumas semanas, me perguntaram, me procuraram, pessoas, nossa, eu já tinha até esquecido, juro, gente, tanta coisa que a gente vai entrando em outro trabalho aí e tal, mas, enfim, né, estamos aí e a gente vai continuar, tá bom? Esse vídeo vai ficar, se vocês quiserem levá-lo para alguém ou copiar o link e deixar para alguém dar uma olhada, esse vídeo, esse ao vivo que a gente está fazendo hoje, ele é livre, tá bom? Nada de escondido, nada dessas coisas, não. Ele está livre, tá bom? Uma ótima noite, muito obrigado e paz ao coração de todos nós aí.